Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que nós estamos na nossa Rota do Dinheiro Sem Patente, esse é o passo 3, o seu dinheiro livre, onde a gente está colocando em prática todos os ensinamentos, né? Tudo que a gente aprendeu nos módulos anteriores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre diversificação e mercados. É a nossa quarta aula do passo 3, o seu dinheiro livre. Bom, a gente vai falar hoje então sobre diversificação e mercados, né? Como que eu diversifico os meus investimentos e em vários mercados e por que que eu deveria diversificar os meus investimentos? Porque cada vez que eu diversifico meus investimentos, eu diluo o risco. Eu coloco um pouquinho de dinheiro em cada lugar e esse pouquinho de dinheiro em cada local que eu coloquei, isso faz com que o meu risco de perder dinheiro ou o meu risco de ruína seja bem diluído, né? Imagina, se eu diversifico os meus investimentos e eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho dólar no exterior, eu tenho criptoativos. Imagina que a chance de todos esses ativos, todas essas classes de investimentos darem errado e caírem ao mesmo tempo é muito menor do que se eu pego todo o meu dinheiro e coloco em um único ativo, em uma única classe de ativos. Então, eu uso a diversificação para diluir meu risco e aumentar as minhas chances, tanto de sucesso financeiro, quanto diminuir as minhas chances de ruína financeira. E o que seria, né, a diversificação entre mercados? Eu tenho dois mercados básicos no mundo dos investimentos: mercado de renda fixa e mercado de renda variável. Esses são os principais. Dentro de cada um deles, eu tenho muitos ativos onde eu posso investir o meu dinheiro. A gente já aprendeu, né, nas aulas passadas que renda fixa e renda variável. A renda fixa, eu tenho as taxas, a taxa Selic, o IPCA e o CDI, como o meu principal direcionador de taxa de retorno para renda fixa. E a renda variável, ela é um pouco muito mais ligada ao mercado, a crescimento econômico, a ciclos de mercado, então ela varia mais, porém eu não tenho o controle sobre ela. Aqui eu trouxe algumas ideias, né, principalmente de renda variável. Eu tenho o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores brasileira, eu tenho o SP500, que é um índice que mede as principais bolsas americanas. Eu tenho o IFIX, que é um índice que mede os fundos imobiliários aqui no Brasil. Eu tenho o Bitcoin, que é uma criptomoeda. Eu tenho o dólar, que é um ativo, a moeda americana. Aqui eu tenho também o índice do ouro. Então, só por essa informação, né, de fechamento de mercado, eu tenho aqui dentro de cada classe de ativos dessas, muitos ativos nos quais eu posso investir e nos quais eu posso diversificar a minha carteira. Daí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe de cada um. O mercado de renda fixa. Quais classes de ativos eu tenho no mercado de renda fixa? Eu tenho CDBs, eu tenho as LCIs, eu tenho as LCAs, eu tenho os CRIs, eu tenho os CRAs, eu tenho debentures, eu tenho os títulos do Tesouro, né? Os títulos do Tesouro Direto são as dívidas do Estado brasileiro, do nosso governo. Isso só para vocês terem uma ideia das principais classes de ativos do mercado de renda fixa. Em renda variável, eu tenho essas outras classes que eu também posso investir, posso diversificar os meus investimentos. Eu tenho ações em renda variáveis, eu tenho FIIs, né, fundos imobiliários, eu tenho ETFs que eu posso investir,
eu tenho fundos de investimentos, eu tenho commodities, eu tenho câmbio, índices que eu posso investir, as próprias criptomoedas. Então, eu tenho muitos ativos, assim. É um mercado gigantesco em relação a classes de ativos e ativos que eu posso investir. E aí, para quem está um pouco perdido aqui, no nosso passo 2, na aula 4, eu falei sobre renda fixa e renda variável, bem explicadinho, com muitos detalhes. Se você está um pouquinho perdido aqui, volta lá para entender melhor. E na aula 3 eu falei sobre conceitos financeiros, onde eu falei bastante sobre diversificação também. Então, falei detalhes lá e aqui eu só estou trazendo um compilado de como tudo isso, né, juntos, faz com que a gente se proteja e diminua o nosso risco nos investimentos. Então, eu tenho muitas classes de ativos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, para diversificar os meus investimentos, né? Posso pegar um ativo de cada classe dessas e colocar na minha carteira de investimentos. Além disso, eu posso fazer esses investimentos nessas classes de ativos, né? Mercado de renda fixa aqui no Brasil e no exterior, e eu posso escolher também o mercado de renda variável aqui no Brasil e também no exterior, fora do Brasil. Eu consigo investir nas maiores empresas do mundo, colocando, né, sendo sócio dessas empresas e aí diversificando ainda mais o meu patrimônio, porque imagina só, eu tenho empresas só aqui do Brasil, sei lá, eu tenho o Petrobras, tenho o Banco do Brasil, e aí eu quero colocar uma empresa no meu portfólio que não esteja ligada ao meu cenário econômico aqui, ao cenário econômico do Brasil, ao cenário político do Brasil. Que essas informações, elas não interferam nos resultados das empresas. Então, onde que eu vou buscar uma empresa que não tem interferência, né? Quando acontecer qualquer fato político e econômico aqui no Brasil, que ela não sofra, não tem interferência nos resultados. Eu vou buscar uma empresa fora. Eu vou buscar uma empresa americana, eu posso investir na Apple, eu posso investir na Amazon, eu posso investir na Netflix, enfim, tanto nessas duas classes, né, de mercados, mercado de renda fixa e mercado de renda variável, eu posso investir tanto aqui no Brasil como eu posso investir fora do Brasil. Por exemplo, eu posso comprar títulos da dívida do governo brasileiro, né? Eu posso investir no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional, que eu estou comprando dívidas do governo brasileiro. Também posso investir, pensando em diversificação, em renda fixa dos Estados Unidos, por exemplo. Eu posso comprar parte da dívida do governo dos Estados Unidos. Olha que legal, como a gente consegue diversificar a nossa carteira e diversificar de forma não ficando atrelado somente ao nosso cenário Brasil econômico e político, né? Eu posso diversificar a minha carteira colocando ações de fora, empresas de fora, colocando dívidas de governos de fora. E aí eu saio um pouquinho, né, desse cenário que a gente vive aqui no Brasil. Eu tenho um pouco mais de diluição de risco. Eu tenho outras empresas com outros governos, com outras economias, outras constituições, outras moedas, um cenário gigantesco onde eu posso diversificar meu patrimônio e não ficar e diluir meu risco, né? Não ficar somente com o risco do meu dinheiro aqui no Brasil. O que seria, então, uma diversificação excelente? Seria diversificar entre os dois mercados, renda fixa e renda variável,
E essa diversificação não deve ser uma diversificação somente aqui no Brasil. Uma diversificação excelente, você precisa pensar em diversificar seu dinheiro também geograficamente. Eu falei um pouquinho isso na aula sobre diversificação, lá no passo 2, aula 3, nos conceitos financeiros, mas, deixa eu voltar aqui. Mas estou colocando para vocês novamente essa importância, né, de diversificar não só no país e nas classes de ativos que a gente tem no país. A gente tem todo o mundo, todas as empresas, né, participantes do mercado financeiro, que a gente pode se tornar sócio, comprar um pedacinho delas e dividir com elas os lucros e os prejuízos. Então, uma diversificação excelente e empresas do mundo inteiro, de onde você quiser, né? Empresas da China, empresas da Índia, empresas dos Estados Unidos, empresas do Canadá, fundos imobiliários no Canadá, fundos imobiliários nos Estados Unidos, renda fixa nos Estados Unidos, renda fixa no Brasil, fundos imobiliários no Brasil, enfim, onde você quiser investir, hoje você consegue. E para você ter uma diversificação excelente no seu portfólio, você tem que prezar pelos dois mercados, né? Investir tanto em renda fixa quanto renda variável, no Brasil e no mundo. Não a tenha, né? Não fique com o seu dinheiro só aqui no Brasil. A gente tem um mundo de possibilidades, então aproveite isso e eleve o nível dos seus investimentos quando for o momento, né? Comece também a investir em outros países. Fernanda, eu estou começando, o que eu faço? Né? É muita coisa, é muita informação, são muitas classes de ativos, são muitos produtos, não sei por onde eu começo. Então, diversificação para iniciantes, né? Eu acredito que a maioria das pessoas com as quais eu estou tratando aqui são pessoas com pouca experiência no mundo dos investimentos. Por onde eu começo? Por onde você vai começar? Você vai diversificar entre os dois mercados, renda fixa e renda variável. Aqui no Brasil, a princípio, você não vai investir fora, até que você entenda como funciona o mercado de investimentos e esteja ok. Aí você vai incluindo mais coisas no seu portfólio, mas a princípio, duas classes de ativos de renda fixa, pode ser CDB, pode ser LCI, pode ser o Tesouro Direto, enfim, escolha duas ou três. E uma classe de ativos de renda variável. Renda variável é um produto mais difícil, né? Da gente emocionalmente olhar para ele, olhar o nosso dinheiro lá desvalorizando, entender que aquilo é um processo normal e ficar ok com aquilo. Então, vamos começar com uma classe de ativo que são os fundos imobiliários. Ai, Fernanda, não entendi porque você falou que a renda variável é mais difícil do que a renda fixa. Volta lá na aula 4 do passo 2, assiste que eu te falo tudo com detalhes, o que é renda fixa e o que é renda variável. Mas voltando aqui, então, você vai escolher duas ou três classes de ativos da renda fixa, uma classe de ativo na renda variável, que eu sugiro que sejam os fundos imobiliários, tudo aqui no Brasil, ok? Dessa forma, conforme você for investindo e for entendendo o mercado e se entendendo dentro deste mercado, você vai ampliando o seu portfólio. Nunca se esqueçam que, independente do quanto vocês estão investindo, né, ou de como vocês estão investindo, a estratégia de investimento deve ser o guia de vocês a princípio. O que é uma estratégia de investimentos? Aula 8, passo 2. Volta lá e dá uma olhada. A estratégia de investimentos é definir
percentualmente o quanto eu quero ter em dinheiro em cada mercado, a princípio. Quanto eu quero ter no mercado de renda fixa e quanto eu quero ter no mercado de renda variável. Para vocês que estão começando, eu sugiro que iniciem com a estratégia de investimento de 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Ah, Fernanda, como assim? Eu tenho R$ 1.000 para investir todos os meses. Destes R$ 1.000, 500 vai para renda variável, 500 vão para renda fixa. Então, 50-50. Se fosse 60-40, 600 iria para renda fixa, 400 iria para renda variável. Sempre determine esse valor, porque é isso que vai fazer com que lá na frente, depois que vocês já aprenderam e vocês tenham a necessidade de colocar algo novo na carteira, ou de repente tirar algo da carteira, um percentual, é a sua estratégia de investimento que vai te dar base e vai te dar as informações necessárias para que você possa fazer isso, saber quando comprar e quando vender um ativo. E se é o momento de comprar ou de vender um ativo. Ai, Fernanda, não entendi. Volta lá na aula 8 do passo 2 que eu te explico direitinho sobre estratégia de investimentos. Ok, já entendi. Então, eu vou participar dos 2 mercados aqui no Brasil, com 2 ou 3 classes de ativos na renda fixa, uma classe de ativo que eu sugiro que sejam os fundos imobiliários na renda variável, e eu preciso manter uma estratégia de investimento desde o início. E com quanto que eu vou começar? Qual é o valor ideal que eu deveria começar a investir? Não sei. É o que for confortável para você. E o que é conforto no momento? Pensa que é um dinheiro que você está colocando para aprendizado, para estudo. É muito comum, né, que nos primeiros investimentos ali, enquanto eu estou aprendendo, entendendo o mercado, vendo como as coisas acontecem, se movimentam, que eu perca algum dinheiro. Então, coloque lá um valor, determine um valor que, caso você perca, aquilo não vai te trazer danos emocionais. Então, sei lá, todo mês eu vou investir R$ 500. E eu já tenho ciência que esses R$ 500 é um dinheiro de aprendizado, que pode ser que no início, mesmo com todas as informações que eu tenha, eu perca dinheiro, sei lá, esses 500 vão virar 300, esses 500 vão virar 400, e tudo bem, é um dinheiro que eu estou usando para aprender. Passou esse momento, você já aprendeu, já entendeu, já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro, já entendeu como o mercado funciona, não tem nenhuma dúvida no que comprar, no que vender, que momento que eu compro, que momento que eu vendo, quero colocar uma ação, tá tudo ok? Perfeito. Começa a colocar mais dinheiro, então, porque você já passou da fase de aprendizagem e você agora já tem mais segurança, já tem conforto emocional no que você está fazendo ali. Você sabe o que você está fazendo, você sabe que é aquela ação, aquele fundo imobiliário que você quer comprar, e se ele cair, está tudo bem, você já entendeu como funciona. Se ele subir, está tudo bem também, você já entendeu como funciona. Então, nesse início, pense no seu conforto emocional, né? Pense que é um dinheiro que pode ser que você perca e pode ser que você ganhe um pouco, mas que isso não pode te tirar o conforto emocional, não pode tirar a sua paz. Determine um valor que, caso você perca muito ou caso você ganhe muito, nesse período ali de aprendizagem, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que você vai se sentir confortável, que vai estar tudo bem para você. Agora
passei dessa fase de aprender. Já aprendi, já sei como faz, já tô, ó, tá tudo tranquilo aqui. Já sei o que é cada ativo, como que ele funciona, já dominei o aplicativo, home broker, já compro, já vendo sem problema nenhum. Minha estratégia está funcionando 100%. Comece, então, a colocar mais ativos na sua carteira. Comece a ampliar a sua diversificação, né? Quanto mais classes de ativos vocês tiverem na carteira de vocês, tanto no mercado de renda fixa como no mercado de renda variável, maiores, né, serão, você vai diluir muito o seu risco e vai aumentar as suas chances de ter sucesso financeiro e vai diminuir as suas chances de ter a ruína financeira, né? De ter escolhido ativos ruins para colocar dentro da sua carteira e aquilo de repente te levar à ruína financeira. Aí sim, nesse momento, a gente volta a perseguir aquela diversificação ideal, onde eu participo tanto do mercado de renda fixa quanto do mercado de renda variável, aqui no Brasil e também fora do Brasil, né? A gente tem o mundo inteiro aí para explorar, para investir, para conquistar liberdade financeira. Então, nesse momento, eu começo a perseguir novamente a diversificação ideal, depois que eu já entendi como que o mercado funciona. Renda fixa, renda variável, no Brasil e no exterior. Lembrando que a gente está nessa rota para mudar hábitos, né? A gente tem o hábito de eu compro, uso e só depois eu pago e pago com juros. Aqui não. A gente está tentando mudar incluir um novo hábito na vida, que é eu planejo, eu poupo, eu invisto e só depois eu consumo. Só para a gente não se esquecer do nosso caminho, da nossa rota, do objetivo comportamental que a gente está perseguindo. Essa foi então a nossa quarta aula, diversificação versus mercados, né? A gente está no passo 3, onde eu estou pegando todos os aprendizados dos passos anteriores e aí eu estou colocando aqui na prática para vocês terem uma ideia de como vocês usam tudo que a gente aprendeu, toda aquela movimentação de informações que a gente teve nos passos anteriores, a gente está trazendo na prática aqui, colocando no dia a dia para vocês. Obrigada por ficar comigo até esse momento. Essa foi a nossa quarta aula. Já eu te vejo na aula 5, diversificação de ativos. A gente já falou sobre diversificação de mercados. Agora a gente entra um pouco mais no detalhe para entender a diversificação de ativos. Até mais e obrigada.